O nome de Deus é Jeová? Ou será que, como diz uma famosa música, seu nome é Já? Será que Deus tem um nome? Se você quer compreender este assunto, assista esse vídeo até o final. A Bíblia apresenta vários nomes ou títulos de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento ele é chamado de Elohim, Deus, Adonai, Senhor, El Olam, Deus eterno, El Elyon, Deus Altíssimo, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso e vários outros títulos. Porém, tem um nome que aparece muitas vezes no Antigo Testamento. Para ser mais específico, quase 7.000 vezes esse nome aparece. E é o nome que aparece, por exemplo, no Salmo 83, versículo 18, que diz: E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre a terra. Isaías 42, versículo 8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. E Êxodo 6,3 diz: Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Observe que esses três textos têm em comum o fato de tratarem sobre o nome de Deus. Mas qual o nome de Deus? Na nossa tradução, foi traduzido como o Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor não é nome. Então, qual seria o nome que estaria no texto original? Bem, no texto hebraico, a expressão que aparece é esta que você está vendo na tela. E essa expressão é conhecida tecnicamente como tetragrama, 4 letras: Yod, Re, Vav, Re. Essas letras transliteradas para o português seriam YHWH. Então, como eu disse, esse nome aparece quase 7.000 vezes no Antigo Testamento. A primeira aparição dele é em Gênesis 2,4. E se você quiser saber quando ele aparece, normalmente em nossas Bíblias ele aparece em caixa alta, para diferenciar das vezes que Adonai aparece no original. Então seria aparentemente muito fácil saber o nome de Deus, porque nós iríamos apenas olhar para o tetragrama e saber o significado. Porém, aí é que está o problema. É que o hebraico original não tinha vogais. Aliás, ainda hoje não se tem vogais, nós falamos de sinais massoréticos, mas originalmente eram apenas consoantes. E aí é onde é difícil conhecer o significado da pronúncia real do nome de Deus. Para você entender um pouco a situação, veja aqui na tela uma frase com apenas consoantes. Certamente você teria um pouco de dificuldade de decifrar o significado, mas coloque agora as vogais. Percebe a diferença? Então, da mesma forma, o hebraico original tem apenas consoantes, e apenas no século VI depois de Cristo é que os massoretas instituíram alguns pontos e sinais vocálicos que nós chamamos hoje de sinais massoréticos, e que seriam mais ou menos o equivalente às nossas vogais. Porém, aqui é que está o problema, porque quais seriam as vogais que iriam compor o tetragrama? Em Êxodo 20, versículo 7, Deus diz que o nome dele não seria chamado ou tomado em vão. E por isso os judeus tinham muito medo de tomar o nome do Senhor em vão, e normalmente até mesmo na leitura da lei, quando se tinha o nome de Deus, então esse nome era substituído pelo nome Adonai. Por isso, de acordo com muitos estudiosos, o nome de Deus, o tetragrama, a pronúncia dele foi caindo no esquecimento. Então nós temos aqui um nome que era impronunciável e por isso não se sabia mais a sua pronúncia. E foi essa a questão que os massoretas tiveram que enfrentar. Então, para a leitura, os massoretas colocaram os sinais vocálicos da palavra Adonai, que era a palavra que normalmente era citada quando o nome de Deus era citado na leitura da lei. Eles colocaram as vogais ou sinais vocálicos do nome Adonai para o tetragrama. Então, pegando essas vogais, então nós teríamos aqui Yahová. Então, em linhas gerais, o nome que nós conhecemos como Jeová seria uma forma aportuguesada de uma possível reconstrução transliterada do tetragrama. Porém, outras possibilidades de pronúncia também são sugeridas. Por exemplo, alguns vão advogar em torno do nome Iavé. Outros vão advogar em torno do nome Yahu, por causa de alguns nomes hebraicos que têm essa terminação. Por exemplo, alguns nomes que terminam com Irimiyahu, como o nome de Jeremias no hebraico, e o nome de Yeshayahu, que é o nome de Isaías. Então, por causa dessa terminação, alguns vão advogar pelo nome Yahu, outros vão advogar para o nome Ierhu, pegando, por exemplo, também outros nomes que aparecem com Ierhu, como Yehoshua
que é Josué, e Jehoshafat, que é o nome de Josafá. Porém, ao invés de nós nos preocuparmos com a pronúncia do nome de Deus, eu acho que nós poderíamos nos preocupar mais com o significado deste nome. De acordo com a maioria dos estudiosos, o tetragrama tem a sua origem no verbo ser, e daria a ideia exatamente de Deus ser aquele que é e não foi ou será, mas ele sempre é, ou seja, a ideia de eternidade. Por isso que alguns costumam chamar Deus de o Eterno, porque talvez esse atributo demonstraria exatamente a essência daquilo que o tetragrama gostaria de nos ensinar. Então, em resumo, é isso que nós podemos entender sobre o nome de Jeová. Agora, nós precisamos fazer uma consideração aqui. Às vezes, muitas pessoas falam de Jeová no Novo Testamento, ou o termo Jeová no Novo Testamento. E vale salientar que, embora esse termo tetragrama apareça quase 7.000 vezes no Antigo Testamento, ele não aparece nenhuma vez no Novo Testamento. Nós temos alguns nomes para Deus, como o nome Pater, o nome Kyrios, ou o nome Theos, mas nós não temos em nenhum momento no Novo Testamento o tetragrama. Então, se você vê alguma tradução do Novo Testamento em que tenha o nome Jeová, certamente foi um acréscimo, porque aquele nome não está no texto original. Muitas pessoas leem esse texto aqui e veem o já como uma forma do hoje, o instantâneo, o agora. E por isso eles veem como o nome de Deus ser já, porque ele age de forma imediata na situação. Porém aqui o termo original não é já, mas é Yah. Ou seja, aqui é o Yod, Re, o que transliterado seria YH. Na verdade, o termo Yah é a forma contraída do tetragrama. E essa forma ela aparece muito em nomes próprios, como por exemplo Neemias. No original seria Naham Yah, ou seja, Deus consola, o Yah consola, o Senhor consola. Também Sofonias, que é Tsafania, ou seja, Deus esconde, no sentido de Deus proteger. E também no termo muito conhecido nosso, que é o termo Aleluia, que seria dois termos hebraicos, que seria louvai ao Senhor, Aleluia, Yah, ou seja, louvai a Yah, louvai ao Senhor. Então, na verdade, o termo Yah não traz para nós a ideia do já, do ser instantâneo, até porque nós sabemos que Deus não é o Deus que sempre age instantaneamente. Muitas vezes Deus espera que algumas situações aconteçam, e nós podemos lembrar da promessa que ele fez a Abraão, e demorou tanto tempo para que se cumprisse. Também outras pessoas, como José, que esperaram tanto tempo para o cumprimento da vontade de Deus em sua vida, e por que não dizer o maior plano de Deus para a história da salvação humana. Quanto tempo as pessoas esperaram a vinda do Messias, mas uma boa notícia, o Deus que promete, seja cedo ou seja tarde, ele cumpre a sua promessa. Então o nome de Deus é Jeová, é Javé, é Já. O nome de Deus, nós não sabemos a pronúncia correta, mas uma coisa é certa, nós sabemos o Deus a quem servimos e podemos clamar por ele da forma como quisermos, Senhor, Pai, amigo, podemos clamar e certamente a um coração quebrantado e contrito, ele não vai rejeitar. É necessário